Fala galera, mais um treino de história e dessa vez vamos entender alguns princípios básicos de economia para você ter um diferencial muito maneiro para sua prova de humanas do Enem. Olha então. Bom, treino de história e antes de entrar na questão, eu queria trabalhar com vocês alguns princípios econômicos básicos. Primeiro, o que é inflação e o que é deflação. De uma maneira simples, inflação é aumento de preços. É complicado, porque fica de uma maneira muito simplória falar em aumento de preços, mas como isso funciona? Vamos supor que a gente tenha aqui uma venda de maçãs. Se eu tiver muita maçã no mercado, se eu estiver vendendo muita maçã, o preço da maçã tende a cair, porque está muito fácil você encontrar maçã. O que está acontecendo com o preço da maçã? O preço da maçã está desvalorizado. E a mesma coisa acontece com a moeda de um país. Aqui no Brasil, com o real. Se eu tiver muito real circulando, se eu tiver muita moeda circulando, a moeda tende a desvalorizar. E como é que isso acontece? Olha para o slide. Vamos supor que a gente tem uma barra de chocolate custando R$2. O que significa esse aumento de preços? Significa que agora esses R$2 aqui estão desvalorizados. E aquela barra que custa R$2 agora vai custar R$4. Você entendeu como a desvalorização da sua moeda não significa que os seus R$2, que a sua nota de R$2 vai se transformar em uma nota de R$1? Significa que aqueles preços vão aumentar, porque a sua moeda desvalorizou. E aí, a gente entra no seguinte aspecto. Como a gente pode combater a inflação? Olha para mim. Você concorda comigo que a gente tem um cenário de inflação quando tem muita moeda circulando? Se tem muita moeda circulando, a moeda está desvalorizada. Então, o que eu preciso fazer para combater a inflação? Seja o setor privado ou seja o setor público, mas principalmente o setor público nesse caso. O que eu, Estado brasileiro, preciso fazer? Olha para o slide. De uma maneira bem simples, eu preciso retirar dinheiro de circulação. E como é que eu retiro dinheiro de circulação? Cortando obras públicas, concordam? Se eu corto obras públicas, tem menos gente ganhando emprego. Ganhando emprego, ganhando salário. Eu limito linha de crédito, agora está mais difícil você conseguir empréstimos, etc. Eu aumento imposto, porque aumentando imposto eu tiro dinheiro do trabalhador, tiro dinheiro da população como um todo e arrecado. E bem, um dos principais maneiras de se combater a inflação, que tem sido utilizada muito pelos governos, é o desemprego. Muitas vezes o desemprego combate a inflação. Aí eu vou te perguntar agora. Hoje no Brasil vivemos uma crise econômica. A crise econômica no Brasil, ela tem como característica inflação alta? Não. Por que não? Por que a nossa inflação está baixa? Porque a gente tem muito desempregado. Se temos muitos desempregados, tem menos moeda circulando. A crise no Brasil é uma crise de desemprego. Não é uma crise inflacionária, entendeu? Só que o que significa, então, deflação? Deflação, daquela maneira simples que a gente tratou, é o contrário de inflação. Olha para o slide. Deflação é a queda dos preços. Ah, Gabriel, então isso é bom. Não, não é bom e muitas vezes é pior do que um cenário de inflação. Voltamos ao nosso exemplo da barra de chocolate custando R$2. A nossa barra de chocolate custava R$2. E aí vamos para o nosso mercado. Nosso mercado, então, agora tem pouca moeda circulando, concordam? Se na inflação eu tinha muita moeda circulando, na deflação eu tenho pouca moeda circulando. Se eu tenho pouca moeda circulando, significa que o meu dinheiro está valendo mais, porque tem pouco circulando. Voltando ao exemplo da maçã, se tem pouca maçã, o preço da maçã vale mais. Então, olha para o slide. Aquela nossa barra de R$2 agora custa R$1. Gabriel, isso é ótimo. Não, isso não é ótimo. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui com os lucros da empresa? Os lucros da empresa estão caindo. Se os lucros da empresa estão caindo, eu vou causar desemprego, eu vou causar miséria,
E a deflação é que vai ser característica de uma grande crise econômica que a gente vai ver aqui. Ela é muito impactante, assim como a inflação. Muitas vezes, um cenário de deflação é pior do que um cenário de inflação. E aí, como é que a gente combate uma deflação? Coloca dinheiro em circulação. Concorda? Exatamente o contrário da inflação. Como é que eu coloco dinheiro em circulação? Crio obra pública, abro linhas de crédito e aumento salários. E bem, aí a gente vê a crise de 29. Olha as características da crise de 29. Eu tenho superprodução e subconsumo. Concordam? Então aqui eu tenho pouco dinheiro circulando. Eu tenho desemprego, pouco dinheiro circulando. Eu tenho falências, pouco dinheiro circulando. Miséria, pouco dinheiro circulando. Logo, a crise de 29 foi uma crise deflacionária. Vamos parar de enrolar e vamos para a questão. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço entre a cidade e o campo. Volta para cá. Lembra que o New Deal foi as medidas tomadas, o plano econômico tomado pelo governo norte-americano para combater a crise de 29? Então vamos ver o que ele vai falar de New Deal. Olha para cá. Só para manter a nossa tradição de sempre, os estados perante a crise. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços, olha aqui, controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e pelo poder aquisitivo, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre-guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam a... Preste atenção. Eu estou na crise de 29. A gente viu que a crise de 29 é uma crise de deflação. Se eu estou em uma crise de deflação, eu preciso... Presta atenção agora que isso é difícil. Se eu estou em uma crise de deflação, eu preciso gerar inflação. Eu preciso fazer com que esses preços que estão em queda aumente. Então, em uma crise de deflação, eu preciso gerar inflação. E gerando inflação significa o quê? Mais moeda circulando. Então, a gente tem que marcar uma alternativa que fala que tenha mais moeda circulando. Olha a letra A. Flexibilizar as regras do mercado financeiro. Cara, então, olha para o texto. Essa alternativa não faz menção a isso aqui. Por que ela não faz menção a isso aqui? Olha para o texto. No último linha do texto, ele fala assim: precisamos regulamentar as condições de trabalho. Se eu preciso regulamentar as condições de emprego, eu não vou flexibilizar essas regras do mercado. Então, não. E outra coisa, com a crise de 29, esse mercado financeiro entrou em crise. E esse mercado financeiro entrou em crise até mesmo por regras mais flexíveis, que ficou conhecido como a crise do liberalismo. Mas enfim, vamos seguindo. Essa alternativa não faz sentido. Letra B. Fortalecer a tributação regressiva. Aí você não entende o que é tributação regressiva. Calma. Ele está falando de fortalecer os impostos. Se eu aumentar impostos, eu retenho dinheiro. Eu não faço dinheiro circular. Então, não. Aumentar o imposto não é medida que faça dinheiro circular. É tirar dinheiro do mercado. Gabriel, o que significa tributação regressiva? Então, existem dois tipos de tributação e eu coloquei aqui para vocês. O que é Vamos pela imposto progressivo, que é mais fácil. Imposto progressivo é quanto mais rico, mais imposto você paga. Como o imposto de renda. Se você ganha acima de 4.800, você paga 27,5%. Só que se você ganha entre 1.900 e 2.800, você paga apenas 7,5%. Ou seja, quem é mais pobre paga menos, quem é mais rico paga mais. Ah, Gabriel, então não deve existir imposto regressivo. Não. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga.
Gabriel, que absurdo é esse? Para eu pagar a passagem de transporte público, existe diferença entre rico ou pobre? Então não. Então, percentualmente, o rico está pagando menos do que o pobre. Percentualmente. Então, só para explicar o que é um imposto regressivo. Mas aumentar imposto não faz circular moeda. Olha a letra C. Introduzir o dispositivo de contenção de crédito. Eu conter crédito não faz moeda circular. Então, não. Letra D. Racionalizar os custos de automação industrial mediante a negociação sindical. Caraca, gente, o mercado já está em crise. E em crise, as indústrias vão ficar querendo negociar com o sindicato? Não. E olha a letra E que perfeita. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Lembra que o New Deal se baseou naquela teoria econômica chamada keynesianismo da intervenção estatal? E olha o que ele coloca. Acumulação econômica. Se ele precisa recompor os mecanismos de acumulação econômica, significa que ele está aumentando o dinheiro circulando. Gabriel, como é que o New Deal aumentou essa acumulação econômica? Obras públicas, abriu linhas de crédito. Percebe como eu estou colocando dinheiro no mercado e não tirando? Essa alternativa faz exatamente menção a como combater um cenário de deflação. Então, a gente vai ficando por aqui. A aula foi um pouquinho complexa, mas é para ser mesmo, porque são coisas básicas de economia. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Até a próxima!